Agora nós vamos falar sobre o Everaldo, ele que também já chegou, já tem uma amostragem aí, o torcedor americano já teve a oportunidade de observar. Everaldo que vem depois de uma passagem apagada pelo Sport. Antes da passagem apagada pelo Sport, uma passagem também apagada pelo Corinthians. E antes dessa passagem apagada pelo Corinthians, aí sim, uma passagem de muito destaque lá pelo Fluminense. Jogou muito bem no Fluminense, com muita velocidade, e aí chamou a atenção do Corinthians. Corinthians contratou. Acho que para falar sobre o Everaldo no Corinthians, João, é a mesma história que a gente falou lá do Cáceres no Cruzeiro, né? Tem que levar muito em consideração o contexto. Everaldo esteve no Corinthians em um momento em que o Corinthians vivia um momento conturbado fora de campo, politicamente, dentro de campo também não tinha o time qualificado que tem hoje. Hoje o Corinthians tem um time muito envelhecido, mas sem dúvida também de muita qualidade técnica envolvida. O Everaldo pegou um limbo ali, pegou uma situação de Corinthians em que a pressão era muito grande e não se tinha muitas peças técnicas com qualidade para reerguer aquele Corinthians. E ele acabou engolido também nesse processo, não foi bem, foi para o Sport. No Sport sofreu também com lesões, quando estava começando também a entrar numa boa fase lá no Sport, sofreu com lesões, não teve grande destaque. E vem para o América claramente para tentar recuperar seu futebol. O América que vem... Falando já de uma forma geral das contratações ofensivas, muitas apostas, dentro dessas apostas, o Everaldo é mais uma delas. Qual é a sua opinião sobre ele, João? Então, Alisson, é um jogador interessante. Assim, eu tava muito curioso, porque a gente, assim, o torcedor, todo mundo, né? O Ademir sai, quem que vai entrar na direita, né? E o Everaldo, assim, ele tá tendo chance na direita, né? A gente viu contra o Cruzeiro, vimos ontem, né? Ele jogando pela direita, mas assim, a gente viu mais na carreira ele atuando pela esquerda, né? Até porque ele é um extremo, né? Assim, que gosta de puxar para o meio, né? E eu tava até muito curioso porque, assim, eu vejo com bons olhos a possibilidade de Everaldo e o Marlon juntos. Assim, é uma combinação que eu quero ver, né? O Felipe Azevedo tá saindo bem, saiu bem no final do ano passado, né, deixando ali boas impressões, ajudando o América, né, a gente viu o gol e por aí vai. E assim, é uma combinação que eu sou curioso para ver, sabe? Porque o Marlon, a gente pega com o Marquinhos o quanto ele tá jogando por dentro, né? Como é interessante ver esse jogo dele por dentro. O que ele agrega, né? Contra o Cruzeiro, por exemplo, a gente teve bons momentos dele ali no corredor central, ganhando campo pro América, conseguindo vencer opositores. Então, assim, eu tô curioso, queria ver esse teste. A gente viu, claro, né, assim, o Everaldo às vezes invertendo com o Felipe Azevedo, mas eu queria ver, de fato, assim, essa relação dos dois, sabe? Porque o Everaldo, ele é um extremo que ele, até voltando uma questão do Índio Ramírez, que eu queria te falar, que eu acabei esquecendo quando você comentou sobre ele ser extremo. O Índio Ramírez, ele não busca muita profundidade, né, assim, até por isso que ele joga mais na direita, porque é um cara que vai buscar mais o jogo por dentro. Ele não vai ir na profundidade. Quando a gente fala em profundidade, assim, chegar próximo da linha de fundo. O Everaldo já é um extremo que ele vai te entregar essas possibilidades. Talvez buscar ali a profundidade para um cruzamento ou um jogo por dentro, né? Então, assim, eu queria ver essa combinação, Marlon e Everaldo, né? Inclusive, quando ele foi contratado, eu pensei nisso. Mas aí vem aquela questão, o Ademir saiu, quem que vai entrar no lugar do Ademir, né? Sim. E aí a gente tá vendo o Everaldo tendo chance, a gente viu o Carlos Alberto também. O Everaldo tá tendo chances ali pela direita, mas eu até tenho falado isso ao longo das lives. Se nós, torcedores americanos, se a gente ficar esperando um substituto do Ademir, provavelmente a gente vai colocar uma pressão muito grande em quem ocupar aquela faixa de campo. O Everaldo é um deles. Se a gente esperar do Everaldo uma performance parecida do que fez o Ademir o ano passado, a gente tem que ter consciência de que o que o Ademir fez foi muito fora da curva. Foi muito fora da curva. Então, esperar isso do Everaldo pode ser uma pressão muito grande em cima dele. E a gente já viu, não só nesses primeiros jogos no América, mas é um jogador que a gente já observou no Corinthians, no Sport, em que ele é esforçado, ele tem velocidade, ele consegue ter uma capacidade de drible até interessante, mas ele não é tecnicamente acima da média. Ele não é um jogador que a gente vai
conseguir observar aquilo que o Ademir entregava. Em alguns momentos ele dá as suas pichotadas ali, então a torcida tem que ter certa paciência. No jogo de ontem, por exemplo, em alguns momentos ele saía com a bola, ele corria mais que a bola e passava pela linha de fundo. Isso vai ser até comum da gente observar o Everaldo. Isso significa que é um jogador que não vai ter serventia para o elenco? Não, de forma alguma, até pelo que o João falou, as características dele, nenhum outro atacante de beirada hoje, dentro do elenco do América, tem. Felipe Azevedo também não é esse jogador agudo, né, que chega com frequência na linha de fundo, que busca essa profundidade. O Índio Ramírez não. O Mateuzinho talvez vai ser um jogador mais semelhante, mas o Mateuzinho também, para mim o Mateuzinho é um falso veloz, a gente ainda vai falar sobre ele, mas ele é um falso veloz. E o Everaldo é esse jogador mais de velocidade. Em determinados momentos vai ser interessante. E eu acho que em determinados momentos pode ser que ele vai disputar a posição sim com o Felipe Azevedo. Dentro dessa ideia de que eu falei lá no início, de que temos que desapegar um pouco dessa história de time titular. Com o calendário que vamos ter nesse ano, vai acontecer certo rodízio. Então estamos vendo o Everaldo por enquanto mais pela ponta direita, mas ele também vai ter suas oportunidades ali pela ponta esquerda. Não, perfeito, Alisson. E assim, igual eu estava comentando aquela questão que a gente já viu ele variando um pouquinho de posição com o Felipe Azevedo, né? No esporte era principalmente aberto pela esquerda, mas tinham alguns momentos do jogo que ele ia para a direita também, que ele fazia essa inversão. E aí é interessante ver essa questão, né? Um jogador que também consegue te entregar do outro lado. E aí, assim, tem esse jogo por dentro e por fora que eu comentei, né? Quando ele vai buscar mais ali o corredor central, ou quando ele vai buscar a profundidade, essa dobradinha com o lateral, que assim, com o Patrick também é interessante, né? A gente viu muito isso com o Ademir, que às vezes tinha alguns momentos que o Ademir ia por fora e o Patrick por dentro, ou o Ademir por dentro e o Patrick por fora. Então, assim, a gente viu um pouquinho contra o Cruzeiro, nessa relação Everaldo Patrick, que é interessante. Então essa dobradinha com o lateral, tanto ofensivamente, né, nesses quesitos que eu citei de eu vou por dentro, você vai por fora, vamos fazer uma tabela e por aí vai, mas também defensivamente, né? O Everaldo é um jogador que ele baixa, ele recompõe, ele pressiona, né? Contra o Cruzeiro a gente teve alguns exemplos, né? Ele tem aquele vigor físico para poder fazer uma perseguição, então assim, é um ponto positivo. E outra questão também que eu acho que é interessante, né? Assim, convido todo mundo também a relembrar um pouquinho como era forte aquelas jogadas do América de o Cavicchioli vai repor o jogo, ele procura o Ademir. É o cara que ele olhava, era o Ademir, né? A gente tem aquele lance contra o Santos, contra o São Paulo, a gente teve vários momentos, e o Everaldo, ele é um jogador que pode dar essa velocidade, claro que não a mesma, né? Eu acredito que o Ademir esteja acima nesse quesito, né? O Fumacinha, né? Brincando, sim. É um cara muito rápido, mas o Everaldo, no esporte, por exemplo, ele fazia em vários momentos o lançamento do contra-ataque, né? Ele era o cara que puxava o contra-ataque, que tinha aquela explosão. E aí pode ser uma alternativa para a América. A gente olha as opções ali no ataque, o Wellington Paulista é um cara mais velho, por mais que ele se movimente muito, ele não vai dar essa explosão que o América vai precisar em alguns momentos. Então é interessante ter o Everaldo, né? É uma opção para isso. No jogo de ontem, João, ele foi esse alvo dos lançamentos, tanto que o gol é assim. O gol é num lançamento do Ale vindo lá de trás, não é de um goleiro, né? Mas é um lançamento de um meio-campista lá de trás, em que o Everaldo é esse alvo de velocidade do lançamento. E acaba conseguindo fazer o gol, contando com uma boa dose de sorte, né? Que ele domina ali, aquele domina a bola, escapa, mas passa debaixo das pernas do goleiro adversário. Mas ele virou esse alvo. É aquela história, né? É o que tem pra hoje, moçada. Ademir a gente não tem mais, já seguiu o seu rumo. Dificilmente o América ia conseguir, de fato, contratar um jogador à altura do Ademir, porque isso custa muita grana e a gente não tem. O que a gente conseguiu trazer de opção mais próximo, principalmente em relação à velocidade, foi o Everaldo. Everaldo acho que vai viver altos e baixos, sabe, João? Eu tenho expectativa de que ao longo do ano, determinados momentos ele vai entregar bastante, depois entra naquele canal de baixo ali, é aquele típico jogador do altos e baixos, mas que vai contribuir sim para mim ao longo do ano.